milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que está lá em Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Então eu farei a leitura aqui do texto, irmãos, e vocês, por favor, acompanhem, para nós passarmos, né, como já oramos por isso, passarmos ao estudo desse texto, ok? Então veja o que diz aí o Evangelho de Mateus. Ele diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então está aí narrado no texto de Mateus, meus irmãos, este milagre na multiplicação dos pães e dos peixes. E este texto, ele é por si importante, este milagre. Por quê? Dentre outras coisas, este texto ele é compartilhado pelos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos fazem questão de narrar esse milagre. Então, daí nós já entendemos a importância desse texto inspirado para nós, Igreja de Cristo Jesus. Nós sabemos que nem sempre todos os atos de Jesus são narrados por todos os evangelhos. Geralmente, por exemplo, os evangelhos chamados sinóticos, que a palavra sinótico, como vocês bem sabem, significa semelhantes, porque eles são muito parecidos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São muito parecidos, daí chamados evangelhos semelhantes, sinóticos. Esses evangelhos, eles têm histórias parecidas, né? Narrativas parecidas. E geralmente João tem outra perspectiva. Ele olha as coisas mais através da lente dos discursos de Jesus. Mais do que o que ele fazia, era o que ele falava. Mas até mesmo em João, que não segue mesmo o ponto de vista, né, embora fale da mesma verdade, não segue o ponto de vista dos outros evangelistas, até em João esse milagre é narrado. Então nos mostra a importância deste milagre, né, para o Espírito Santo, que inspirou os homens que escreveram os evangelhos, para que cada um deles deixasse registrado este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então daí nós vemos a importância desse texto para nós aqui, a Igreja de Cristo. Mas vamos lá, irmãos, vamos começar a ver como é que este milagre, em que contexto ele se deu. Olha o versículo 13 aí. Diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Irmãos, a primeira questão é, Jesus ouvindo o quê? Porque diz o texto aí, Jesus ouvindo isto. Aí a pergunta de qualquer leitor, né, ouvindo o quê? E aí a gente sabe qual que é o movimento que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ir no texto que antecede a um texto que nós estamos, para ver o que Jesus ouviu. E nós vemos aqui, no texto que dá aí o início ao capítulo 14, que João Batista era morto. João Batista, que era não só o precursor de Cristo, mas era primo de Jesus Cristo, né? Lembram-se, né? Que Maria era prima de Isabel, então João Batista era primo de Jesus Cristo. Então, mas não era só primo, era o precursor, era o profeta, né? Que veio ali antes de Jesus Cristo anunciar o caminho que é Cristo. Ele havia sido morto, né? De fato decapitado
diz a narrativa bíblica, e Jesus fica sabendo disso. Então o que é o ouvindo isto do versículo 13? É que Jesus acabara de ouvir que João Batista havia sido decapitado por Herodes. E isso vai ter implicação nessa retirada de Jesus daquela região da Galileia para atravessar o mar da Galileia para se encontrar na região leste, né, do lado leste ou nordeste da Galileia, certo? Por que Jesus se retira então? Por que ao ouvir que João Batista tinha sido decapitado por Herodes, por que Jesus sai? O que isso provoca na mente do nosso Senhor para que ele decida com os discípulos deixar a Galileia, aquele lado ali oeste, e ir para o leste, atravessando o mar da Galileia? É que vocês se lembram, irmãos, que Herodes ele era um perseguidor de Jesus Cristo. Ele era um perseguidor dos discípulos de Cristo, como havia perseguido e matado a João Batista. Ninguém sabia o que Herodes poderia ser capaz de fazer com Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, sabendo que ainda não é chegada o quê? A sua hora. Muito bem, lembram-se de João lá, né? Pai, não é chegada a hora, é chegada a hora. Não era chegada a hora ainda. Então Jesus prudentemente, ele se retira da Galileia por conta da fúria, da ira de Herodes, que já havia decapitado o precursor de Jesus Cristo. Então Jesus está atento a isso e prudentemente deixa aquela região por causa da ira de Herodes, como não era chegada a hora ainda. Então Jesus sabe muito bem se preservar para a hora. Quando chega a hora, ele se entrega. Mas não é chegada a hora ainda, então ele se retira. Outra coisa também que é importante entender, Bárbara e Rebeca e Alice, uma coisa importante também de entender por que Jesus deixa aquela região é porque também os seus discípulos estavam muito cansados. Eles estavam exaustos, estavam procurando repouso de fato, certo? Eles haviam trabalhado muito com Jesus na Galileia, certo? E agora Jesus quer dar a eles descanso. Então, esses dois motivos, a fúria de Herodes, que havia acabado de decapitar João Batista e que poderia se voltar contra Jesus, e também o cansaço dos discípulos que haviam atendido multidões juntamente com Jesus, fez com que, esses dois motivos fizeram com que Jesus levasse os discípulos juntamente com ele para o outro lado, do lado do mar da Galileia, certo? E é interessante aqui que Marcos vai dizer, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, vai dizer que os discípulos estavam bem cansados. Olha só, eu coloquei aqui para a gente dar uma passadinha em Marcos e ler isso, o texto correlato. Marcos capítulo 6 diz assim, olha, a partir do versículo 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aí é o envio de Jesus, né, para que os discípulos, de 2 em 2, pregassem o evangelho e no caminho que eles estivessem pregando o evangelho, fizessem também milagres, né, operando o poder de Cristo através deles. E aí é interessante que, por conta dessa missão dos discípulos, por terem percorrido a região ali, a grande região ali da Galileia, ao redor da Galileia, estão muito cansados agora. E você pode ver que logo após esse relato do envio dos discípulos, né, você vê a morte de João Batista, no versículo 14 do capítulo 6, e depois a primeira multiplicação dos pães e peixes no versículo 30 do capítulo 6. Então você está vendo que segue a mesma ordem que segue o texto de Mateus. Mas aqui em Marcos fala dessa missão a qual Jesus enviou os 12 em dupla. Então eles estavam muito cansados depois dessa missão. E agora eles precisam de tempo para descansar. Isso aqui nos ensina algo interessante e importante para nós. É que nosso Senhor nos dá o exemplo para que nós venhamos a dar atenção às condições da nossa saúde e do nosso vigor. E o nosso Senhor faz isso ao sugerir uma retirada dele e dos seus discípulos para um lugar onde eles pudessem estar sozinhos. É interessante isso. O Senhor Jesus, ele se preocupou com a saúde dos seus discípulos e com o vigor deles,
você também deveria se preocupar com a sua saúde e com o seu vigor. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ama integralmente. Ele está preocupado com a nossa alma e com o nosso corpo também. Então, às vezes, nós nos envolvemos com tantas tarefas e achamos que temos que dar conta, né? Temos que dar conta do mundo, que acabamos entrando numa rotina desgastante e que nos prejudicará a servir a Deus melhor. Então, quando o Senhor Deus criou os céus, a terra, ele estabeleceu um dia de descanso, lembram-se? O dia do descanso, o dia do sabate. E o nosso Senhor Jesus Cristo mostra esse princípio aqui, demonstrando que os seus discípulos e ele mesmo precisavam de um descanso. Então pense nisso. A vida é trabalho, mas não é só trabalho. A vida é descanso também. Porque se você não descansar, você não terá forças para trabalhar. É preciso você contemplar um momento de descanso. Certo? Reservar momentos para que você descanse, sua família descanse. Ok? Isso é importante também. Não é tudo na vida. Né? Cuidado com, como fala? Os exageros. Tem gente que trabalha demais, tem gente que descansa demais. Mas o descanso tem um lugar na vida cristã também. Ok? A nossa saúde também tem lugar na vida cristã. Certo? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Ele também é um lugar santo, onde o Espírito de Deus habita. Eu me lembro disso, eu me lembro que quando eu era bem mais novo, eu tinha preguiça de fazer exercício. Não gostava de jeito nenhum. Até hoje tem um pouquinho. Mas não gostava de jeito nenhum. E eu me lembro que quando eu fui casar com Daiane, agora estão gravando isso aqui, vão colocar lá na internet. Ainda bem que pouca gente talvez veja, né? Ainda bem. Mas eu estava bem assim, acima do peso, sabe? E estava difícil arrumar um terno que me coubesse, né? E aí minha mãe falou comigo, Paulo, vai pra academia, vai fazer exercício pra você emagrecer, né? Aí eu falei, tá bom, vou me esforçar. Aí eu me lembro do que meu pai falou. Meu pai falou assim, Paulo, e outra coisa, isso é também importante, você emagrecer e ficar bem no terno é importante. Mas outra coisa também, Paulo, um pastor tem que ter saúde. Porque se você não tiver saúde, você não vai poder cuidar do rebanho de Cristo bem. Você vai estar tão envolvido com problemas de saúde, você não terá tempo de dedicar-se a Deus como você deve fazer. Eu não me esqueço disso. Porque geralmente a gente pensa em questão de saúde, hoje em dia, questão de estética. Eu tenho que ter um corpo bonito. Mas poucas pessoas veem a questão da saúde como uma melhor maneira de servir a Deus. Uma saúde melhor para poder estar mais vezes na igreja, para servir a Deus melhor, para socorrer o próximo. Porque se eu não tiver saúde, como é que eu vou socorrer alguém? Eu vou precisar ser socorrido. Então, como é importante que nós cuidemos da nossa saúde. Como é importante. Cristo se importa com isso também. E fica essa lição aqui já de início. Mas aí vamos continuar o texto então de Mateus. Agora ele diz assim, Jesus ouvindo isso então retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Então, e aí diz o texto, continua dizendo, sabendo as multidões souberam que ele estava se retirando. Essa é a ideia. Vieram da cidade seguindo por terra. Então olha o que acontece. Jesus vai atravessar o mar da Galileia, vai atravessar a extensão dele do oeste para o leste. Só que não bem para o leste, mas para o nordeste da Galileia, certo? Ele sai do oeste para o nordeste da Galileia. E ali, por que ele está indo para esse lugar? Porque esse lugar era maravilhoso para se descansar. Por alguns motivos. Primeiro que era um lugar mais deserto comparado à Galileia. A Galileia era mais povoada. O leste do mar da Galileia era de menos menos povos ali, ou a região menos povoada ali. Então, primeiro motivo, era uma região mais deserta, tinha menos gente. Então, mais chances de você ficar tranquilo, sozinho para descansar. Segunda coisa, que aquela região a qual Jesus estava se dirigindo, atravessando o mar da Galileia, era uma região montanhosa. Havia uma cadeia de montanhas naquele lado leste do mar da Galileia. O que não havia
na região oeste, onde estava ali a Galileia. Então, naquela região ali, leste, havia uma cadeia de montanhas, e montanhas que muitas vezes, em muitos períodos do ano, estavam cobertos de relva, de grama verde, para se deitar e descansar. Então imagina, né? Que bonita região. Como a gente vai, quando a gente sai de férias, né, a gente procura lugares bonitos, né, geralmente, né? E tu vai descansar, não é assim? Então Jesus fez o mesmo movimento. Ele procurou um lugar que fosse bonito, um lugar tranquilo, que os discípulos pudessem ali descansar juntamente com ele. Mas as coisas, a princípio, a gente vai ver que a princípio, porque Jesus sabe de todas as coisas, mas a princípio as coisas não saíram muito bem como haviam planejado, né? A princípio, né? Embora Jesus sabia muito bem o que estava para acontecer. Porque diz o texto que as multidões souberam que Jesus estava atravessando, e aí eles deram a volta, acompanhando o barco por terra, né? Margeando ali o Mar da Galileia ao norte para chegar no lugar para encontrar com Jesus lá junto da embarcação. Então a ideia de que enquanto Vitor querido e Esther, enquanto o barquinho caminhava, né, do leste para o oeste, o povo ia seguindo ele por terra olhando o barquinho. E a ideia de que os sinóticos dizem que alguns dos que iam acompanhando corriam para chegar primeiro. E a embarcação dos discípulos de Jesus, juntamente com o mestre, provavelmente eles não remaram muito rápido, porque o propósito era descanso, não era? Então eles não tinham muita pressa para chegar do outro lado. Então provavelmente eles foram bem devagar. E os que estavam acompanhando por terra, o texto dos sinóticos dizem, alguns ali, o relato dos sinóticos, dizem que alguns corriam para chegar primeiro. Quando Jesus desembarca no lado leste do Mar da Galileia, lá está já a multidão esperando o Senhor Jesus. Imagina, né? Como alguns achariam frustrante, né? Ou seja, estou querendo sair um pouco da correria, deixar um pouco as multidões. Quando eu chego, olha quem está aqui, as multidões novamente. Olha o versículo 14. Alguém lê para mim o versículo 14, por favor? Então, olha, Jesus, ele tinha, como nós vimos, né, acabado de atravessar com seus discípulos Mar da Galileia, quando chega do outro lado, da outra margem, do lado leste, lá está a multidão esperando Jesus. O que ele faz? Ele reclama com elas? Mas vocês também, hein? Vocês são persistentes. Não, vocês não, porque não é mineirês, né? Vocês são persistentes, hein? Vocês não me dão um tempo de folga? Fica imaginando, né? Vocês não dão folga, não? Eu fiz tanto por vocês lá, me deixem descansar um pouco. Não que não fosse justo, como nós vimos, né? Era justo, que o descanso é justo. Mas Jesus não faz isso. O texto diz que ele se compadeceu da multidão e passou a servi-los ali também. Olha só. Jesus, mesmo tendo buscado um momento de tranquilidade, irmãos, não despediu os que buscavam por sua ajuda. Afinal, ele mesmo não disse: eu não vim para ser servido, vim para servir, disse o Senhor. Assim o Senhor se compadeceu da multidão. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, diz que o Senhor se compadeceu da multidão como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu da multidão. Lá em Lucas diz que Jesus, nesse momento aqui que ele encontra a multidão, ele não só cura os enfermos da multidão, como está escrito aqui, mas também ele ensina a ela, a multidão, sobre o reino de Deus. Então, naquela tarde, né, naquele dia ali, que ele está chegando do outro lado do Mar Galileia e encontra a multidão, ele não só a recebe, ele se compadece da multidão, não só cura os seus enfermos, como diz Mateus aqui, como em Lucas diz que ele passou a ensinar a eles, a instruí-los sobre as coisas do reino de Deus. Então veja a disposição do Senhor e do seu tempo em se compadecer dos necessitados. Não é à toa que o profeta Isaías vai dizer, né, que aqui diz que ele curava os enfermos, e o profeta Isaías vai dizer que o servo de Yahvé levou sobre si as nossas enfermidades.
Ele se compadeceu de tal forma de nós, que ele compartilhou das nossas enfermidades e as levou sobre si. Aqui tem a ideia de levar sobre si as enfermidades, não só de curar as enfermidades, mas ele mesmo experimentou, né, enfermidades. Lembra-se lá que Lucas vai dizer que quando ele estava no Getsemane, ele suou sangue. Provavelmente aquilo ali era uma doença conhecida, quando os poros da cabeça, os pequenos poros, né, que contém ali o fio capilar, eles por uma pressão muito grande, por um estresse muito grande, eles se rompem. E as pequenas veias também. E aí o suor se misturava com sangue, debaixo de um estresse fortíssimo que o Senhor sentiu quando no Getsemane. Lembra? Minha alma está angustiada até a morte. Então ele sentiu, ele passou por enfermidades também. Mas não só isso, ele também as curou. Então ele é completamente, plenamente aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo se retirado para ter um tempo a sós, né, com os seus discípulos, ele não, de fato, deixou de cuidar dos necessitados. Isso deveria falar muito a nós também, né? Eu me lembro uma vez, eu acho que eu já contei isso aqui, eu me lembro uma vez que eu era adolescente, e eu estava em São Paulo, meu pai era pastor em São Paulo, da Igreja do Centenário, e nós estávamos em casa, e era tarde da noite. Eu acho que já havia passado da meia-noite, eu acho. E aí toca o telefone lá de casa, né? E eu vou atender o telefone, eu devia ter uns 15, 16 anos, e era um irmão da igreja pedindo para falar com meu pai. Eu já contei isso aqui certamente. E ele estava, esse irmão, né, choroso, porque a casa dele tinha alguma confusão da família, não me lembro bem o que na época, não me lembro. No dia do telefonema, não me lembro especificamente o que era, mas ele estava choroso e pedindo ajuda do pastor e tudo mais. E eu sei que eu fiquei irritadíssimo. Fiquei irritadíssimo. Aos 16 anos, né? O que eu sei da vida, né? Mas eu sei que eu fiquei irritadíssimo. Aí eu falei assim, um momento. E coloquei o telefone de lado assim, bati na porta do meu pai, que estava dormindo, né, já. E meu pai saiu, eu falei assim, tem um irmão lá da igreja, lá ligando a essa hora da noite, para nos incomodar, desse jeito. Para nos incomodar com algum problema que eu acho que eles podiam resolver, mas eles não sabem resolver nada, então chamando o Senhor. Eu me lembro direitinho de alguma cena. Aí eu não me esqueço do que meu pai me disse. Ele disse assim, se não for para isso, para que o seu pai é pastor? Se não for para isso. Eu lembro direitinho. Se não for para isso, para que Deus me chamou para ser pastor, Paulo? Meus irmãos, é duro às vezes nós programarmos coisas e aparecerem imprevistos, não é? Às vezes você está programando para sair aquela tarde de sábado e um irmão te liga com um problema, alguém da igreja, e você tem que ir. Mas lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se da sua compaixão. Ok? Lembre-se disso. Que você foi chamado para servir, como você foi servido pelo Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso, que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo, como você gostaria de ser amado. Se você tivesse numa situação de urgência e ligasse para alguém como a sua única esperança de ajuda, você gostaria que aquela pessoa deixasse o que estivesse fazendo para te socorrer? Certamente a sua resposta seria sim. Faça a mesma coisa. Nem sempre é fácil, irmãos. Mas nós podemos tudo pelo poder daquele que nos fortalece. Então lembre-se disso, considere essas coisas, tá bom? Siga o exemplo de Cristo pela graça e poder dele. Mas vamos lá ao versículo 15, então. Diz assim que Jesus então curava a multidão, tendo se compadecido-se dela, né? Compadecido-se dela. E no versículo 15, então, o evangelista Mateus e apóstolo nos informam o seguinte: ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então veja só, Jesus está ensinando, segundo Lucas, né? Lucas capítulo de número 9, versículo 11 fala isso. Ele está ensinando a multidão sobre o reino, está curando os enfermos da multidão e a hora está passando.
a hora está correndo. E aí começa a anoitecer. A ideia aqui de que ao cair da tarde é por volta das 5 horas da tarde mesmo, como é para nós. É 5 horas, 6 horas da tarde. Então, às 5 horas da tarde, 6 horas da noite, nesse momento mais ou menos, os discípulos percebem que não tem o que dar de comer. E essa hora as pessoas começam a ficar com fome. Tendo passado aquele tempo ali sendo instruídos por Jesus e alguns muitos curados por ele. E agora os discípulos, percebendo que não tem com que suprir a fome do povo, vão até Jesus e dizem, olha, despede a multidão, porque nós não temos o que dar de comer a elas, para que elas indo, encontrem algum vilarejo, alguma vila, e vila nesse contexto aqui, é alguma região povoada que não tem muros. O que tinha muros eram cidades. As regiões povoadas sem muros eram chamadas vilas e aldeias. Então a ideia é de que eles indo encontrem alguma vila e aldeia onde possam comprar algo para que se alimentem, porque nós não podemos dar a eles. E é interessante que no Evangelho de João fica muito claro que os discípulos não queriam, não viam como ajudar, não por má vontade. Fica bem claro lá no Evangelho de João, quando Filipe vai a Jesus e diz, olha, nós não temos como, procuramos e não temos como dar de comer, temos apenas essa quantidade de pães e peixes que é muito pouco. Então havia uma vontade dos discípulos de servir a multidão se pudessem, mas eles não tinham como. Então não há má vontade aqui, tá? Algumas vezes os discípulos mostravam má vontade com algumas coisas, como nós mostramos, né? Infelizmente. Mas aqui não. Aqui a ideia é de não terem mesmo, humanamente, né? Não terem como ali prover a multidão de alimento. E por isso que eles vão até Jesus e dizem, olha, que despeça, mestre, a multidão, porque nós não temos como satisfazê-las com o que comer. E aí veja o que Jesus responde, então, no versículo 16. Alguém lê, por favor? Então, agora, meus irmãos, Jesus vai dizer aos discípulos, respondendo, olha, vocês não precisam mandar eles embora. Imagine, né? Vocês não precisam mandá-los embora. Certamente os discípulos perguntaram, né? Talvez tenham perguntado, não? Não precisamos? Aí Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, por que Jesus disse isso? O texto lá de João, o Evangelho de João, vai mostrar que Filipe vai dizer, olha, nós não temos senão alguns pães e peixes, poucos, para alimentar essa multidão toda. Como é que o Senhor diz para que nós mesmos venhamos a dar de comer a essa multidão? Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus, ele sabia o que estava para fazer. O texto de João deixa isso claro, o Evangelho de João, no capítulo 6, diz assim, Jesus disse isso aos discípulos, dai vós mesmos de comer à multidão, para testá-los. Porque ele mesmo, Jesus, sabia o que estava para fazer. Então, para Jesus, não tem nenhum plano, nenhum contexto, melhor dizendo, que o pegue de surpresa. Ele já sabia muito bem o que estava para fazer, o seu poder para multiplicar os pães e peixes. Mas ele disse isso aos discípulos para provar a fé deles. Porque eles deveriam olhar para aquele que criou todas as coisas e ficarem tranquilos. Eles deviam olhar para Jesus e dizer, o Senhor tem como alimentá-los. Mas eles não fizeram isso, eles falharam no teste. Eles disseram, olha, manda-os embora, porque nós não temos como supri-los. E Jesus tinha como fazê-lo. Jesus, que é aquele que criou todas as coisas, o Verbo, por meio de quem todas as coisas foram feitas, os pães e os peixes. Mas os discípulos falharam aqui, Jesus queria testá-los. Queria que eles colocassem sua fé naquele que tudo pode. Então, meus irmãos, a ideia aqui, e o princípio aqui que nós aprendemos, é que Jesus, irmãos, nos pede, assim como pediu aos discípulos e ordenou a eles, para que nós saibamos que tudo que Ele nos ordena, nós temos força para cumprir. Ele nos dá força para cumprir. Tudo que Jesus lhe ordena em sua palavra, Ele igualmente te supre de forças para cumprir. Porque veja, irmãos, às vezes eu e você, talvez não só às vezes, mas muitas vezes, olhamos alguns mandamentos que o Senhor nos ordena claramente e nós não vemos como cumprir porque achamos que aquilo não tem como dar certo.
Ou que Deus não tenha poder de nos abençoar se nós fizermos tal coisa que parece, a princípio, que irá nos prejudicar e muito, não é verdade? Às vezes Deus está lhe dando uma ordem, e na Bíblia é clara, e você diz, mas se eu fizer isso, eu não serei benquisto. Se eu não fizer isso, eu vou arrumar confusão, eu vou arrumar briga com fulano. Nós temos dificuldade de crermos que aquilo que o Senhor ordena, Ele dá graça para que nós realizemos. É por isso que Ele está aqui testando os discípulos, para que eles saibam que eles devem obedecer àquele que tem o poder de fazer todas as coisas darem certo. Então, quando nós somos desafiados por Cristo, quer na família, quer em casa, quer na igreja, em obedecê-lo mesmo contra todas as expectativas, nós devemos fazê-lo. Isto é fé, irmãos. Fé é isto, fé é isto. Fé é a certeza das coisas que não se veem. A firme convicção daquilo que se espera. Agir com fé é agir na confiança de que eu obedecerei a Deus e Deus cumprirá o que prometeu, mesmo que todas as coisas estejam aparentemente me dizendo o contrário. É o que Abraão fez, como Hebreus diz, ele creu, olha essa frase do escritor aos Hebreus, frase inspirada, como toda a Bíblia é. Ele creu contra a esperança. Ele esperou contra a esperança. Não tinha nada que se agarrar, mas mesmo assim ele se agarrou em Deus. Se não tem nada para se agarrar, eu me agarro onde eu devo me agarrar, em Deus. E aliás, não são poucas vezes que Deus tira todas as condições naturais para que algo dê certo, para que nós creiamos unicamente nele. E é por isso que ele nos desafia a tomarmos posições que aparentemente, se nós tomarmos, tudo ao nosso redor ruirá, mas nós devemos nos apegar apenas à palavra dele, ao que ele falou, e não nos conduzirmos pelas nossas vistas ou pelo que entendemos. Ok? Lembre-se disso, lembre-se disso. Lembre-se disso. Quando Deus lhe der uma ordem em sua palavra, quando Ele lhe instruir segundo os seus mandamentos, faça o que Ele está falando e você será bem-sucedido e você verá o poder dEle. Mas confie em Deus. Não olhe as circunstâncias. Confie na palavra dEle e obedeça. Obedeça a sua palavra. Quando o chefe no seu trabalho, né, quando aquele que é o seu superior no seu trabalho lhe pedir para mentir lá, você está sendo provado. Deus disse para você não mentir. E você deve crer em Deus, que Ele é poderoso. Aconteça o que acontecer, de lhe prover sustento. Ainda que haja uma ameaça de você ser mandado embora, porque você não acatou as ordens do seu superior. É disso que o texto está falando. Cristo quer que você confie no que Ele diz. E não naquilo que você pensa ou imagina que será, mas na palavra dele. Os exemplos dos homens que foram provados por meio da fé em situações extremas na Bíblia, não é só para que nós admiremos eles, é para que nós os imitemos. Eles não estão lá para serem só admirados. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles não estão lá só para, nós, olha que fé, para nós imitarmos. Para nós tomarmos as mesmas decisões confiados em Deus. E Deus cumprirá e não falhará conosco, como jamais falhou. E é isso que Cristo esperava dos seus discípulos, né? E os provou ali. Mas olha como Cristo, então, agora, tendo dito isso, né? Olha o que ele ouve dos seus discípulos, versículo 17. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Lá no Evangelho de João diz que os pães eram de cevada. O pão de cevada era o pão popular, o pão comum, o pão do povo. Era o pão mais barato que tinha. Era o alimento ordinário, diário, da população da Galileia e da região. E os peixes também, né? A pesca, você vê que era, né, um meio também de sobrevivência daquela época, como em muitos lugares ainda o é. Então Jesus diz aí, trazei-vos então, ou seja, tragam a mim os 5 pães e os 2 peixes. E versículo 19,
tendo Jesus mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, então veja, né, que a paisagem devia ser lindíssima, né, uma cadeia de montanhas todas cobertas com a verde relva, e Jesus pede para as multidões se assentarem. O texto dos sinóticos dizem que os discípulos foram os porta-vozes de Jesus, né? Quando aqui diz que Jesus mandou a multidão se assentar, ele mandou por meio dos discípulos. Os sinóticos completam um ao outro aqui, dizendo, olha, ele fez isso por meio dos discípulos. Ele espalhou os discípulos para que eles dessem ordem à multidão para que se assentassem. E não só se assentassem, mas se assentassem em grupos de 50. Por isso que no final do texto diz que foram alimentados cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque ficou fácil de contar, porque eles estavam divididos em grupos. E é interessante que Jesus, ele, como bom e o melhor administrador, ele mandou para que se assentassem, porque se não fizesse isso, imagina aquela multidão com fome, vendo pães e peixes sendo distribuídos gratuitamente. Como ele, né? É que nem o Guanabara ali, quando tem, né? Não tem... Lembra lá? É igualzinho, né? Abre a porta, sai um atropelando o outro, né? Imagina. Então, para que houvesse ordem e que ninguém, os mais fracos, os mais idosos, fossem prejudicados na distribuição, se assentem. Então, lembra aí, né? Quando a gente tiver alguma atividade, vocês fazem isso muito bem, graças a Deus, né? Atividade da igreja, um almoço da igreja, então todo mundo se assenta, espera a sua vez direitinho, porque Cristo, obviamente, deseja assim. Nada de confusão, de pressa, de atropelamento, mas todos devem comer, né, ordenadamente, com calma, um pensando no outro. Então veja que o Senhor Jesus organiza a mente do Senhor Jesus Cristo, né? A mente perfeita, né? Perfeita, sábia, mais do que todas as coisas, organizou a multidão, dando exemplo, né, de organização, de cuidado, né, de logística e cuidado com os que ali estavam, os mais fracos, os mais idosos, alguns também, né, mais incapacitados, crianças, por exemplo, não imagina as crianças. Então Jesus Cristo toma a posição. E aí diz o texto, tomando os 5 pães e 2 peixes. Interessante, que o texto diz de Mateus, e os sinóticos também dizem isso, que Jesus toma os 5 pães e 2 peixes consigo. A ideia é para deixar claro que haverá um milagre. Porque a partir desses 5 pães e 2 peixes, ele alimenta a multidão. A ideia era que havia ali mais de, assim, tirando por baixo, mais de 20.000 pessoas. Se você contar 5.000 homens, e imaginar que provavelmente estavam acompanhados de mulheres, na mesma proporção, e mais as crianças, talvez você tivesse uma multidão próximas das 20.000 pessoas ou mais um pouco. E Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes para mostrar claro que vai acontecer um milagre. O alimento não veio de um lugar escondido. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. E o Senhor os toma para mostrar claro com que ele vai alimentar a multidão. Daí é evidentemente um milagre. Evidentemente. Porque ele toma 5 pães e 2 peixes. O que, claro, não vai alimentar uma multidão que chega a 20.000 pessoas ou mais do que isso. Ainda vai sobrar, o texto diz. É claro que é um milagre. E aí diz o texto, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Essa bênção aqui é um agradecimento que parece corresponder à oração que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer antes das refeições. Não sei, irmãos, eu não sei se é impressão minha só, tá? Mas às vezes eu acho que nós temos falhado nisso quando nós vamos nos assentar para comer. Eu não tenho visto muito o povo de Deus, eu não falo propriamente daqui, tá, irmãos? Mas eu não tenho visto muito o povo de Deus orar antes de comer. Nós nos sentamos e começamos a comer. E isso é, de fato, uma falha nossa, uma falha de ingratidão a Deus, porque comer é algo tão bom, não é? E você ter o que comer é uma bênção, todo dia ter o que comer. Tem pessoas que não têm. E essas coisas vêm da mão do Senhor. Vêm da mão do Senhor, e nós não merecemos. Sequer o pão e a água que alivia a sede. E Ele nos dá. Nem isso nós merecemos, Ele nos dá. Todo dia. Sistematicamente. Mais de uma vez por dia. É justo que nós, antes de comer, oremos. Agradecendo.
Eu me lembro que os antigos falavam, né? É bicho que come sem agradecer. Quando eu sentava na mesa, às vezes, quando eu era mais jovem, né? E começava a comer, olha, vamos orar primeiro que são os bichos que comem sem agradecer. Nós, homens e crentes, não. Nós agradecemos antes. Então lembre-se disso, o Senhor, tendo tomado os 5 pães e 2 peixes, tendo olhado para o céu, os abençoou. Agradeceu ao seu Pai e nosso Pai o alimento. Lembre-se disso agora, quando você estiver à mesa. Ou se você vai tomar um café da manhã sem os seus parentes que já saíram para trabalhar. Lembre-se disso. Agradeça ao Senhor. Vocês já viram, meus irmãos, aquelas fotos de pessoas comendo no lixo? Você já viu pessoas na rua procurando no lixo o que comer? Veja como é uma bênção. Deus tem nos dado um destino melhor, que nós também não merecíamos. Porque não há nada diferente entre nós e o mendigo. Espiritualmente não há nada diferente. Somos ambos pecadores. E Deus nos deu, sem merecermos, o pão. Lembre-se disso. Nós temos que comer pela graça de Cristo Jesus. Agradeça sempre que você tiver o alimento e levá-lo à boca. Não faça antes de agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Aliás, nós fomos ensinados a orar assim. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O Senhor ensinou a oração, esse princípio. Lembre-se disso. Lembremos disso. E então, tendo os abençoado, partindo os pães, deu aos discípulos, estes às multidões. Irmãos, entender aqui, irmãos, conceber como é que o pão foi multiplicado e os peixes é inútil. É milagre, irmãos. É que nem lembra-se que nós estamos vendo lá em 1 Reis, lá, a viúva de Sarepta? Que o azeite dela e a farinha não acabavam? Quando a gente vai no texto, eu fico imaginando o que ela tira lá da botija dela. Ela vê aquele finalzinho lá e ela vai tirando e aquilo nunca acaba. Porque é um milagre. Assim como este, que é o Deus encarnado, Jesus Cristo, e no poder dele é que Elias fez aquilo, e ele aqui mesmo pessoalmente o fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E não há nada como de tentar conceber isso aqui, como isso aconteceu, porque é inútil. É claramente um milagre. É disso que nós estamos tratando. De algo que é sobrenatural. E ele, de 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão. É por isso que nós, mesmo em crises econômicas e financeiras, podemos olhar para o nosso Pai Celestial por meio de Cristo e saber que Ele nos alimentará. Porque Ele cuida do seu povo. Lembra-se do que Jesus disse? Porque andais ansiosos quanto que há vez de comer e o que vestir. Vosso Pai não cuida das flores, das plantas e dos pássaros, que valeis bem menos do que vós. Quanto mais de vós cuidará. É porque aquele Senhor que de pouco faz muito é o mesmo Deus. É o mesmo Cristo de hoje. É aquele que nos guarda, que de pouco, tira muito. Então que nós estejamos preocupados em servi-lo, em obedecê-lo. Quanto que havemos de comer e o que havemos de vestir, Ele providenciará. Isso é o de menos para Ele. Uma vez que nos deu Cristo, com Ele não nos dará todas as coisas. Se Ele nos deu Cristo, não dará a mim, a você pão e veste. Se nos deu o Filho, o Santo Filho, certamente. Então não vivamos ansiosos. O Senhor é aquele Deus de que de pouco faz muito. Faz muito. Versículo 20. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 pedaços. É maravilhoso, né? Como o texto sai do sobrenatural para o natural. Né? Perceba isso, como ele deixa o milagre, ele fala pouco do milagre, e ele volta ao natural dizendo que os discípulos estavam recolhendo o que sobrou. Que isso é bem natural, né? Isso a gente faz, né? A gente, pelo menos deveria, né? Recolher aquilo que ficou, por exemplo, do almoço para a janta.
não desperdiçar alimento. Isso é bem natural. Então o milagre sai o texto sai do sobrenatural e vai para o natural. E é interessante aqui a ideia, né? De que ainda que hajam milagres, nós devemos ordinariamente nos prepararmos para aquilo que é o ordinário, aquilo que é natural. É interessante aqui que os discípulos, eles recolheram debaixo da ordem de Cristo o que havia sobrado. Eles poderiam ter pensado assim, Senhor, não recolher não, o Senhor da próxima vez faz um milagre. Não é verdade? Para que ficar recolhendo? Vou fazer outro milagre, faz outro milagre, deixa aí. Não, eles recolheram o que havia sobrado. Isso mostra, meus irmãos, a ideia de economia. Eu sou preocupado com a economia, não com esbanjar, jogar comida fora, comprar mais do que deve, comprar mais comida do que vai comer. Isso é contra a palavra do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos justos no nosso relacionamento com aquilo que temos, com aquilo que comemos. É necessário que eu coma mais, né, com os olhos do que com a boca. Não é verdade? Às vezes nós comemos mais com os olhos do que com a boca. Às vezes nós queremos mostrar o quanto nós podemos comprar. Sendo que nós não vamos comer tudo aquilo. Mas nós queremos mostrar que nós podemos comer muito. Festa de fim de ano tem esse negócio, né? Natal e festa de fim de ano. É sério. Nós, às vezes, falhamos conosco no nosso entendimento e não paramos para pensar essas coisas. Às vezes nós fazemos uma mesa que dá para umas 7 famílias. E tem uma só que vai comer. É uma só. Não é verdade? E nós fazemos aquele monte de coisa. Sem pensar que é justo que se faça menos. Porque, afinal, eu não tenho esse povo todo para comer isso. Isso é importante pensar nisso aqui. A frugalidade, a economia, saber administrar os bens que Deus tem nos dado e o alimento. Isso tudo é importante. E o Senhor se importa com isso, tanto que ele diz, recolhei o que sobrar. E a ideia dos pedaços que foram recolhidos é porque o pão de cevada era partido, né? E dado, ia partindo e dando pedaços. E aí os pedaços que sobravam, quando você via que todo mundo tinha o seu pedaço, e a ideia de comeram até se fartarem, quando ninguém mais queria, aí com os que a sobra, né, os pedaços, iam recolhendo em cestos. Era muito comum os judeus andarem, né, peregrinarem com cestos de comida. Até porque é interessante isso, eu estava lendo sobre isso, quando o judeu saía de aldeias em aldeias, e você lembra que a multidão estava assim, né, caminhando, indo com Cristo, eles tinham que levar dentro dessas cestas a própria comida que era a dieta deles, porque eles poderiam chegar num lugar em que aquela comida não era contemplada, e eles não podiam quebrar a lei. Eles tinham que comer a dieta dos judeus. Então eles levavam com eles essas coisas num cesto. É provavelmente desses cestos que os discípulos se valeram para que recolhessem aquilo que sobrava. A gente tem que ter cuidado para não alegorizar texto, né? Ficar inventando demais em texto e vendo em texto que o texto não fala, né? É sempre um perigo para quem expõe a Bíblia, para quem prega ou para quem está dando aula sobre, né? Como agora, né? Dando estudo. Mas alguns teólogos dizem que 12 cestos não é à toa que são 12 cestos, né? São 12 apóstolos com 12 cestos. A ideia de que você se lembra que 12 é o número de igreja, né? Porque são 12 apóstolos, mas também era o que no Antigo Testamento? 12 as tribos. Então representa todo o povo de Deus. A ideia é que Cristo satisfaz todo o seu povo. Ele cuida plenamente do seu povo. Eu acho que isso não é uma alegoria. Eu acho que é uma maneira justa de entender 12. Porque na Bíblia é sempre trabalhando com 12. Apocalipse vai trabalhar muito com 12. É a ideia de símbolo de igreja. É um número que representa a igreja. Então a ideia de que Cristo satisfaz plenamente o seu povo. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele é o pão da igreja. Ele é o alimento do seu povo. E aí eu termino com o versículo 21, né? E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então eu caminho aqui para o final. Com o que nós aprendemos aqui? Eu queria deixar 3 ensinos, ok? Aqui 3 conclusões, né, daquilo que aprendemos aqui no texto sagrado, sobre esse milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Primeiro, irmãos, nós temos aqui uma prova incontestável do poder divino
do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. De que maneira ele faria o que fez se não fosse? 5 pães, 2 peixes, alimentar só de homens 5.000 homens. Eles se comeram até se fartarem. Não foi um pedacinho para cada um. Foi até não conseguirem mais comer. Quem poderia fazer isso, senão o próprio Deus? Temos a obrigação, irmãos, de entesourar esta verdade em nosso coração. O verdadeiro crente deveria guardar esse milagre na memória. Que nós meditemos no poder de Jesus Cristo, Deus verdadeiro. E que nós descansemos na sua provisão. Na sua provisão, irmãos. Na sua bendita provisão. Você pode dormir hoje tranquilo, reclinar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que amanhã Deus proverá. Deus proverá amanhã. Deus proverá. Ele sempre fez, Ele sempre fará. Nos dará aquilo que é necessário para esta vida, como tem nos dado aquilo que é necessário para a vida por vir. Jesus é Deus. Descanse nele. Jesus tem todo o poder. Segundo, nós aprendemos aqui o notável exemplo de compaixão do Senhor Jesus para com os homens. Irmãos, vocês já paramos para pensar que naquela multidão a qual Jesus alimentou, poderiam e provavelmente existiam muitos que nem criam em Jesus? Os evangelhos, presbítero Marcelo querido, Heloísa, diácono Luiz, Bia, os evangelhos várias vezes falam, Débora, de que muitos o seguiam por causa dos seus milagres, não propriamente porque entregavam a vida a ele, mas por causa dos milagres que viam. É bem provável que meu querido diácono João Teles e presbítero querido Evanildo, que daquela multidão, Samuel e Daniel, muitos ali não creem em Jesus, mas mesmo assim Jesus os alimentou. O texto não diz assim, os que creem em mim fiquem para comer, os que não creem procurem o que comer. Não. Ele, como Deus que faz vir chuva sobre justos e injustos e faz nascer sol sobre crentes e ímpios, deu de comer a todos, sem distinção. O Senhor Jesus ensina assim a compaixão, que o seu vizinho não é crente ainda, mas você deve ser para ele uma bênção, mostrar bondade, mesmo que ele seja às vezes rancoroso com você, não tão simpático, mas que você procure sempre que lhe for permitido, pela providência, fazer o bem a ele. Assim como o Senhor Jesus Cristo alimentou a multidão, que provavelmente também tinha muita gente ali que não seguia verdadeiramente, mas ele lhes deu de comer. Então esse fica um ensino aqui para nós também, que nós saibamos fazer o bem nesse sentido, tanto a crentes como a não crentes, para que eles também, segundo a vontade soberana de Deus, os não crentes, sejam ganhos sem palavra nenhuma, se Deus assim os escolheu para a vida, segundo a vontade dele. Então lembre-se da compaixão do Senhor pelos homens e procuremos também ter a mesma compaixão e ajudar aqueles que Deus coloca na nossa porta, necessitando de auxílio, o nosso próximo. E por fim, esse texto nos mostra, meus irmãos, que diferentemente do pão que Jesus multiplicou e aqueles homens comeram, Jesus é o verdadeiro pão. Esse texto aqui, ele não serve de base para isso, mas o texto de João, que é correlato, serve. No Evangelho de João, a gente falou, conta o mesmo milagre. Só que ele continua dizendo que depois que Jesus multiplicou o pão, ele novamente atravessou o mar da Galileia. E os homens foram atrás dele querendo mais pão. Aí você se lembra da conversa que ele teve com os homens? Eles chegaram na outra margem novamente, quando Jesus volta para o outro lado, dizendo a ele, te procuramos, Senhor, por toda parte. Aí Jesus diz assim, vocês me procuram por causa do pão que eu multipliquei para vocês lá, do lado leste do mar da Galileia. Vocês deviam correr assim pelo pão do céu, pelo pão que não perece jamais. Vocês deviam correr assim por mim. Vocês deviam se alimentar assim de mim. Com o mesmo afinco que vocês trabalham para ter o pão sobre a mesa, vocês deveriam trabalhar por aquele que dá a vida eterna. Vocês deviam correr para se alimentar da palavra dele,
para buscar tempo em oração, para buscar arrependimento verdadeiro. É por isso que vocês deveriam correr. Jesus Cristo é o verdadeiro pão do céu. É aquele pão que quem come dele vive para sempre. Eu vou lhes dizer, irmãos, eu vou lhes dizer como Cristo é superior. Você já comeu alguma vez, em algum contexto, que a comida parecia fel na sua boca? Você já sentou-se para comer em tanta angústia, em tão lamaçal de pecado, que o que você comia parecia ferro? Por isso Jesus Cristo é o alimento. É por isso que Ele é o alimento que nenhum outro alimento é. Porque Ele traz paz. Com Ele é melhor as migalhas, como disse aquela mulher, dai-me das migalhas, do que o melhor banquete sem Ele. Ele é o verdadeiro alimento. Se a gente pudesse dizer, Ele é que dá sabor à vida. E é isso mesmo. Sem Ele, tudo é terra, tudo é pó. Mas com Ele, tudo é doce. Tudo é doce com Ele. Tem um hino que a gente canta no inário sobre o lar, a família cristã, que diz que ainda com pouco e vivendo com poucos recursos, tudo é doce quando no lar há o amor de Cristo. Não é? Não é, diz o hino? Mesmo que haja pobreza na nossa casa e pobreza ao redor, suportável será com certeza quando reina de Cristo o amor no lar. Quando nós temos Cristo, tudo é bom, tudo vai bem. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.